Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 22. As crianças podem subir para suas salas. Gênesis, capítulo 22. Uma passagem bem conhecida, se possamos meditar. E para a gente compartilhar um pouco mais do contexto, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Lá no versículo 6 ele diz: Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Amém. Nós precisamos exercitar o hábito de ler a palavra do Senhor e meditar nas histórias que Deus nos conta através desse livro. Ao entrar na série do Advento, me despertou algumas questões sobre como nós estamos esperando a vinda do Senhor, como nós temos anunciado essa vinda, e se de fato nós estamos nos preparando, sabe, vivendo o já
mas ainda não? Será que nós estamos vivendo como convencidos ou convertidos na palavra do Senhor? Convertidos para esta salvação? Será que ao fim dessa mensagem você irá compreender que esse texto que nós iremos ler, ele mais uma vez fala sobre o advento desde a criação, mais uma vez fala sobre a vinda desde aqueles dias? Será que nós estamos percebendo que a todo momento, desde o momento que diz haja luz, será que nós percebemos que desde esse momento o Senhor tem anunciado a vinda de Cristo? Será que desde esse momento nós temos percebido que existe uma promessa sobre as nossas vidas que irá se cumprir? Então começo o dia de hoje te perguntando: como você tem anunciado a vinda de Cristo? Como você tem vivido o advento? Será que você tem a certeza de que Ele voltará e que ainda precisamos nos colocar de uma forma que o reino dele venha? Olhando para essa história que muitos conhecem, a gente até começa a lembrar frases de efeitos que foram criadas nessa história. Deus proverá, e várias outras frases que talvez passam batido. Mas eu quero te convidar a analisar com calma, analisar os detalhes da vida de Abraão, situações que ele passou até este momento. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, Deus faz uma promessa a Abraão. Ele já chama Abraão para fora, prometendo para Abraão que a descendência dele será enorme, será gigante. E aí, Abraão toma posse daquela promessa naquele momento. E aí tem uma coisa que nos dias de hoje é complicado até conversar com os amigos, que é o processo para chegar nas promessas. E eu quero te convidar a olhar para os seus processos nesta manhã, através dos processos de Abraão. O processo tem sido uma das coisas mais difíceis de se lidar, porque nas gerações de hoje, na atualidade, muitos não querem passar o processo, não querem lidar com o processo, ou querem adiantar o processo. Só que eu preciso te dizer que as escolhas que nós fazemos e as decisões que nós tomamos levam a um processo, seja ele na vontade de Deus ou não. Você vai passar o processo, seja ele curto ou longo, mas você irá passar. Para se tornar um profissional formado, você tem que pagar as mensalidades da faculdade, você tem que ir para a faculdade, tem que estudar, muitas vezes dormir mais tarde e acordar mais cedo, porque alguns trabalham, alguns precisam se apertar daqui e dali, alguns precisam comer ovos muito mais vezes no mês do que gostaria, ou simplesmente se contentar com arroz e feijão, porque tem outras contas para pagar. Para você se tornar um bom pai ou uma boa mãe, você tem que passar pelos processos, pela fase da criança. Os filhos têm as suas dificuldades aos 4 anos de idade, que são diferentes dos 17. E mesmo assim, você tem que acompanhar, e tem que orientar, e tem que aprender, e tem que ensinar, e é uma constante mudança. Quando você está mudando de casa, você tem que passar por um processo. O processo de começar a desmontar os móveis e tirar toda a bagunça que você tem dentro do guarda-roupa. E aí você percebe quanta coisa cabia dentro de um quarto, quanta coisa tinha na sua casa, que você nem precisava, mas que você continuava a guardar. Quanta coisa empoeirada que você tem guardado de anos e anos e anos. Para mostrar para quem? Então, você tem aquele processo de limpar todas as coisas, todas as tralhas, e aí você começa a jogar as coisas fora, e aí você fala, isso eu vou levar. Isso aqui eu vou conseguir usar. Isso aqui já não me serve mais.
Isso aqui eu vou doar para o bazar. Então você vai olhando as coisas e vai passando por aquele processo. Alguns acabam revivendo alguns lutos nesse processo, porque tem algumas coisas de alguns parentes que ele não teve a coragem de guardar, não teve a coragem de se desfazer, como conta de que aquilo irá trazer a pessoa de volta. Qual a certeza que você tem que essa pessoa já está nos braços do Senhor e que Ele está nas melhores mãos que Ele poderia estar? Então você começa a entender que existe um processo, até mesmo de se desfazer do seu próprio ego, das suas próprias vontades. Tem um tempo de adaptação do novo, de viver o novo, de estar num novo emprego, de estar numa nova casa, de ter um bebê recém-nascido, de estar no primeiro ano de casamento. Tem um tempo. E às vezes a gente esquece, porque lemos essas palavras e achamos que as pessoas foram transformadas num simples dobrar de página. Existe um processo. E nós precisamos olhar para as nossas feridas e saber que existe um processo de cura. Existe um processo de transformação. Mas viver esse processo vai ter que trazer a gente para uma zona de muitas vezes desconforto, do já, mas ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não cheguei na salvação. Então eu preciso me colocar na posição até chegar lá. Eu preciso me permanecer no caminho até chegar lá. E como que eu vou fazer isso? De onde que eu vou tirar essas orientações? Pare de achar que esses coachings, pare de achar que essas orientações vazias que você vê na internet, ou até mesmo no ambiente escolar, ou até mesmo no ambiente mundano, pare de achar que esses vãos conselhos vão te levar a algum lugar. O maior conselho está aqui, na palavra do Senhor. O maior conselho é a boca dele, dizendo: Abraão, sai para fora, porque eu vou te fazer uma promessa. Eu vou voltar. E você vai ter que passar por um processo até eu voltar. E aí, exige esse tempo de adaptação e o tempo de abrir mão das nossas vontades para viver o novo de Deus. E aí, viver o novo de Deus exige esperança. Esperança faz parte do pacote essencial da vida do cristão. O cristão precisa ter esperança, porque se ele não tem a esperança, ele não sabe o que é andar na palavra do Senhor, ele não sabe o que é viver milagres, ele não sabe o que é ser transformado, porque é esperar naquele que pode todas as coisas, ter a certeza, ainda que você não esteja vendo, que Ele está no controle de todas as coisas. E em meio às notícias absurdas que nós estamos ouvindo, que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, nossas crianças que estão sendo roubadas, os nossos adolescentes que estão se perdendo, casamentos que estão sendo destruídos, se não for a esperança no Senhor Jesus, nós não permaneceremos em pé. E Abraão é convidado a ter esperança. E sabe por quê? Porque quando Deus chama ele está por volta dos 75 anos. Essa história que nós estamos acompanhando já se passou muitos e muitos anos depois disso. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, deixa eu te contar uma coisa. A promessa é que a sua descendência se multiplicará. E aí aos 75 anos ele já olha e já se vê velho. Ele fala: tá bom, beleza, ainda dá para o gasto, ainda tem lenha para queimar, então vamos embora. E aí vai passando o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Quase 25 anos depois, Deus chama Abraão de novo e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E aí é onde a gente começa a colocar os nossos pés no chão e falar: não, Deus, calma,
Tudo bem, você é Deus, não duvido disso. Você existe, eu sei disso. Mas, poxa, já estou tão velho. Já estou tão velho para estudar de novo, para sonhar de novo. Eu já convivo com essa doença há tanto tempo. Para que ser curado agora, no fim da vida? Ah, Deus, eu estou tão cansado, para que eu vou dar uma volta na pracinha? É mais fácil ficar aqui sentado mesmo, assistindo Netflix, comendo um hot dog, tomando uma coca. Ah, que beleza! Senhor, eu já estou tão perdido para atuar na sua casa. Para que eu vou? Não, eu vou só sentar na cadeira, domingo de manhã, meio-dia estou indo para casa, faço meu almoço. A gente começa a limitar Deus. A gente começa a dar as diretrizes para Deus de como Ele tem que agir e o porquê que Ele tem que agir daquela forma. A gente começa a fazer da nossa força, fazer do nosso braço forte. A gente se justifica, porque se eu não fizer, se eu não trabalhar, Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho, eu vou fazer mais um pouquinho, eu vou dobrar o meu horário, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Só que a palavra do Senhor, ela nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver nos seus propósitos, em vão você está trabalhando. Se o Senhor não estiver contigo pela manhã, em vão você está acordando. Se você não convidar o Senhor para a sua noite de sono, em vão você irá dormir. Aleluia. Não há descanso sem a presença do Senhor. E a esperança de que dias melhores virão é quando nós colocamos o Senhor como o edificador dos nossos planos, dos nossos sonhos. O centro da nossa vontade é Ele. Aleluia. Glória a Deus. E você não precisa ficar aí se justificando para mim, me contando os seus dramas. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Você não precisa ficar me contando quantas contas você tem para pagar, não precisa mostrar o seu saldo bancário. Existe uma certeza que eu posso falar para você, que se o Senhor não edificou, em vão você está vigiando. E que se você tem o Senhor, a sua certeza deve ser: Senhor, se você não for, eu não irei. Se você não fizer, eu não farei. Se você não ordenar daqui, eu não saio. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu preciso me agarrar em uma promessa que seja firme como a rocha. E nem a promessa que é feita no altar, até que a morte nos separe. Ela é tão poderosa como a promessa que Ele lançou na sua vida. Glória a Deus. Então você pode ter esperança e parar de achar que a gente está aqui só para encher o nosso ego. Ter esse pensamento nos faz achar que só porque a gente está aqui preenchendo as cadeiras, só porque a gente está adorando bonitinho, o Senhor nos deve alguma coisa. Sabe qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas Ele morreu a nossa morte. Aleluia. Para que o salário da sua alma seja a vida abundante. Você está entendendo que não é promessa vazia, é vida. Sabe aquela plantinha que você vai regando e ela começa a dar ramos verdes novamente? O Senhor olha para você muitas vezes assim, porque você decide ser o vaso independente, e aí você se desgarra da árvore da vida, e você começa a tomar as suas decisões. Não, a minha esperança é meu trabalho, a minha esperança é a minha família, não, a minha esperança é o meu esposo, a minha mulher, são meus filhos vão crescer, vão trabalhar e vão me dar o repouso que eu preciso. A minha esperança são essas 4 paredes, a minha esperança é o meu pastor, que está estudando para pregar bem aqui.
essa esperança passará. Aleluia. Mas a esperança no Senhor Jesus permanecerá. Quando Abraão ele sai e ele começa a vivenciar a presença do Senhor, ele precisa praticar essa esperança. E não pense você que ele ficou firme esses 25 anos. Porque nesse meio caminho, Abraão vive de meias verdades. Ele vai para uma terra e com medo de ser morto, ele fala que Sara é irmã dele. Aí precisa o ímpio repreender ele, falando: você está louco? Você perdeu a noção do perigo? Está brincando com Deus que você serve? Porque você que é servo de Deus pode não ter temor a Ele, mas eu tenho medo desse Deus porque eu sei o que Ele é capaz de fazer. Como você mente para a gente desse jeito? É só falar que ela é sua mulher, ninguém vai tocar em você não. Para você ter uma ideia de como Abraão ele acha que ele pode fazer alguma coisa, ele ouve a Sara, toma Agar, tem Ismael, e aí ele faz tanto isso, a esperança dele, que num dado momento Deus chama Abraão para conversar, e quando o Senhor vai fazer essa promessa de Isaac a Abraão, ele fala assim para Deus: Deus, Ismael já está aí, já está grande, já tem ele já, deixa ele ser meu herdeiro. Olha, o menino está bonito, que beleza, está forte, vigoroso, eu já estou velho. E aí Deus olha para Abraão e fala: Abraão, dá uma segurada aí, senta aqui, deixa eu compartilhar o que eu tenho. Da sua semente virão nações que exaltaram o meu nome, e é uma semente que eu vou te dar, não uma semente que você vai escolher. Dessa semente eu levantarei homens e mulheres que glorificarão o meu nome. Dessa semente, homens e mulheres passarão por processos e situações onde eu os provarei, e eles permanecerão na minha presença. Aleluia. Dessa semente eu transformarei toda a história. Então Abraão, só vai, só segue. E aí Abraão, ele toma isso, ainda meio incrédulo. Sara dá risada, ele também ri. E aí Deus começa a cumprir a promessa. Ela engravida e ela dá a luz a Isaac. E aí começa um outro processo, que é o processo onde tudo vai bem. É o processo onde nós achamos que Deus nos ama, porque está tudo dando certo. É o processo onde nós agarramos a nossa esperança justamente porque eu orei, Deus respondeu. Eu estava doente, eu fui curado. Eu pedi uma casa e Deus deu. Um casamento, meus filhos crescendo na presença dEle. Olha que bênção. É onde a gente começa a fazer a bênção maior do que o abençoador. A bênção nunca será maior do que o abençoador. E você muitas vezes precisa lidar com isso. O desafio é você entender que os seus filhos não são maiores que Deus. E dói muitas vezes porque você o ama muito, mas eles não são maiores que Deus. Seus pais não são maiores que Deus. Seu trabalho não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Glória a O Deus. seu ego não vai te sustentar. Glória a Deus. A sua esperança precisa estar nele. Glória a Deus. A situação, ela não muda Deus. Você é transformado em minha situação. Durante o processo, não foi Deus que mudou com Abraão. Eu estou com dó dele, então vou abençoar. Foi Abraão que começou a ser transformado e se colocar no propósito do Senhor. E é o que o Senhor grita para a gente nesta manhã: Abraão, pare de fazer do seu braço forte, porque as minhas promessas são maiores. Aleluia. Você só está lendo palavras em um pedaço de papel. Eu tenho a promessa viva que bate dentro do seu coração.
Creia nisso. E aí, passando o tempo, Isaac cresce. E tudo está dando certo na vida de Abraão. Ele está em terras onde ele está prosperando. Deram um rebanho para ele, e ele fez multiplicar o rebanho. Ele tinha servos, ele tinha terras. E aí, Deus fala, beleza, vou provar Abraão. Não por mim, mas para que ele entenda o que virá. Aleluia. Deus vai te colocar em algumas provas, não porque ele é mau, não porque ele é um carrasco, mas para que você entenda quem ele é. Aleluia. E aonde você está. Porque muitas vezes o seu ego está tão inflamado que você criou um chão e você está pisando no seu chão achando que isso vai te permanecer em pé. E aí Deus fala, peraí. E às vezes Ele vai te colocar à prova para você saber o quanto você é capaz de suportar. Aleluia. E você vai ver que você pode suportar muito mais do que você imagina. Aleluia. Glória a Deus. E aí Ele fala, Abraão, pega esse menino aí, vai dar uma volta com ele, sacrifica ele para mim. E desde o momento em que Abraão recebe essa missão, ele já sabe que ele vai ter que sacrificar o filho. Mas o filho ainda não sabe. Os servos não fazem ideia. Porque a promessa era para ele. O chamado era para ele. Tem coisas que Deus vai colocar na sua vida que é para você. E às vezes você vai querer levar Deus e o mundo com você. Deus fala, é para você. O processo é seu. É você que eu quero transformar. Aleluia. E aí imagina agora comigo. Abraão acorda. Prepara as coisas. Não sacode no filho. Com certeza daquele jeito que os pais acordam os adolescentes. Logo pela manhã. Meu Deus, você ainda está dormindo. Levanta, Isaac, vamos embora. E aí ele vai preparar as coisas e Isaac está lá. Isaac, você ainda não colocou a sandália. Meu Deus do céu, vamos embora, Isaac. E aí eles saem na caminhada. E foram 3 dias. Você lembra que você almoçou na sexta-feira? Muitos aqui não fazem ideia. Mas Abraão sai 3 dias andando, levando a esperança com ele. Aleluia. Falando, tá bom Deus, eu vou. Eu estou indo. Mas me mostra a promessa agora. Aleluia. Me mostra a promessa agora. E aí a cada passo que dá, Abraão vai indo. E um dia se passa, 2 dias se passam, e ele está indo. E chega um momento em que ele olha e Deus fala, é ali, Abraão. E é nessa hora onde algumas decisões são complicadas a gente tomar. Porque Abraão podia levar os seus servos. Provavelmente eram servos que ele confiava, que ele tinha muito apreço. Porque ele não escolheria qualquer 2 para andar com ele ali. Se fossem 2 que não estivessem alinhados com um propósito, poderiam já sacar e falar, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Porque um menino entendeu e começa a perguntar para o pai, pai, tá bom, já entendi, a gente está com a lenha aqui, você está com fogo, mas cadê o algo que a gente vai sacrificar? Não estou entendendo. E se as pessoas que estivessem com Abraão não estivessem alinhados com o propósito dele, eles poderiam muito bem dar cabo de Abraão e sair correndo com o moleque. Perceba quanto você precisa de pessoas que estão alinhadas com o propósito. Aleluia. E isso faz parte do processo. É onde a gente anda, é o que a gente fala, é com quem a gente fala, é com quem a gente se aconselha. E muitas vezes a gente está trazendo gente para a nossa vida que vai dar cabo de gente matar a nossa promessa. E a gente fica falando, ai Deus, está vendo?
Poxa vida, né? Não foi dessa vez. Onde você está vigiando? E aí Abraão fala para os dois: olha, espera aqui, que nós voltaremos. Ele não falou, eu voltarei. Ele falou, nós voltaremos, nós adoraremos e nós retornaremos. Quando Deus lança uma promessa na sua vida, nós voltaremos. Porque você não vai sozinho, você não volta sozinho. A presença dele está andando contigo. Aleluia. E aí Abraão começa a subir aquele monte. E a gente pode imaginar como está o coração dele, cada vez mais apertado. E aí ele começa a preparar ali o altar, com o coração apertado, porque é o que ele mais ama. Não pense você que só por conta dessas palavras rápidas foi uma decisão fácil para Abraão, porque não foi. E aí Abraão começa a entender no preparar do altar, começa a entender no cada passo em direção àquele monte. Abraão começa a entender e olhar para trás das feridas que estavam abertas, que hoje são cicatrizes. Abraão começa a entender o processo que ele passou até ali, e em todas as coisas que Deus o ajudou até ali. Era para ele nem estar ali naquele momento, porque ele andou em terras estranhas, e naquela época, trocar de bairro já era uma ameaça. Então Abraão, ele começa a lembrar das coisas que Deus fez, das coisas que Deus prometeu, e é certeza que ele volta naquele momento da primeira promessa: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão. Olha para esse céu estrelado, porque eu tenho muitas coisas como esse céu para te dar. E ele fala: beleza, Deus, essa é a certeza, a minha esperança é o Senhor. Aí ele amarra Isaac. E aí, quando ele vai entregar, ele não entrega Isaac. Abraão está sacrificando ali o seu ego, a sua vontade, as suas escolhas. Ele está sacrificando os seus sonhos terrenos para viver os sonhos de Deus. Aleluia. Ele está sacrificando o seu esforço do seu próprio braço. Abraão não olha para o tanto de ovelhas que ele cuidou, o quanto de servo que ele tinha, o império que ele tinha conquistado. Abraão se coloca num ponto de obediência, e ele fala: Deus proverá. Aleluia. Em sua ação, ele crê que o Senhor proverá. Não o bem material, mas a paz que excede todo entendimento, o discernimento que te faz continuar a caminhar. A gente acha que fazer birra vai mudar o coração de Deus. A gente acha que ficar se espelhando vai mudar a vontade dele. Ele vai encurtar o processo só porque nós estamos chorando muito, só porque nós estamos pedindo muito. Então vamos pensar um pouco aqui. Pega ovos, manteiga, leite, farinha, açúcar, fermento. Dá para bater um bolo, não dá? Você vai bater o bolo lá, aí aquece o forno a 180 graus, deixa lá aquecendo. Sou boleiro, hein? Tenho propriedade. Deixa lá aquecendo, aí você unta a forno, põe a farinha, alguns untam com açúcar, uma beleza, pode testar. Põe a massa, e aí coloca dentro do forno. E aí a pergunta é: quantos de vocês ficam sentados na frente do forno, falando assim: vai fogão! Sai agora! Faz crescer! Quantos de vocês sentam na frente do fogão e ficam: pelo amor de Deus, fogão! Assa logo esse bolo!
Quantos de vocês rolam na cozinha se esperneando? Eu quero bolo, eu quero bolo, eu quero bolo, dá logo esse bolo. Você não tem a certeza de que o bolo vai ficar pronto? O que você faz? Vai fazer uma cobertura. Pega o leite condensado, um limãozinho ali, ó. Alguns já são mais refinados, né? Vão fazer uma ganache de chocolate. Derrete o chocolate e põe o creme de leite. E põe um pouco de leite condensado. Aí põe umas raspinhas de limão ou um tiquinho de hortelã. Olha que beleza, dá um refrescor, né? Ai, que maravilha. Alguns fazem um café. Vou passar um cafezinho fresco. Outros fazem um suco. E ali você espera. Porque tem um processo. Aleluia. E o que te faz pensar que se espernear e gritar vai mudar o processo que Deus tem para você? Só que a única certeza que nós temos desse processo todo é que quando o bolo sai, se você tem a mão boa e entregou nas mãos de Deus, você vai tomar um belo café. Faz o teste hoje à tarde, depois do almoço. Porque você sabe que você seguiu o que era para seguir, que você fez o que era para ser feito, e que o forno vai fazer o papel dele. Deus vai fazer o papel dele. Aleluia. Então pega os ingredientes, se joga dentro da batedeira, se misture a tudo isso, se lance na forma e se entregue no forno. Aleluia. Deixa passar o processo, porque vai sair um belo bolo. Sabe, Abraão, durante todo esse processo, ele nos mostra uma coisa. Sabe o advento que nós conversamos no começo? É Abraão vivendo o que Deus faria anos e anos depois. Aleluia. Quando Deus olha para Abraão e fala, o provarei, é para que nós viéssemos entender que um dia Abraão se levantou cedo, tomou uma decisão de seguir a ele. E aí durante 3 dias ele vai andando para o sacrifício. Te lembra alguma coisa? E aí ele sobe um monte, carregando a lenha e a esperança com ele. Aleluia. Te lembra alguma coisa? Glória a Deus. É Deus falando, Abraão, um dia eu vou mandar meu filho, a quem eu tanto amo, e que eu já estou prometendo, ó. E aí, esse meu filho vai crescer, ele vai ficar bonito, ele vai ter a sua profissão, ele vai tomar conta do meu rebanho. Mas um dia, Abraão, eu vou precisar subir um monte, carregando a lenha e o meu filho, por amor do mundo. Um dia, Abraão, eu vou prover para a humanidade a maior esperança que já existiu. E ele é o Cordeiro. Aleluia. E o chamarão de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Viva a esperança no que está por vir, mas não perca o foco. Não saia do processo, porque um dia Jesus veio, ele se entregou, subiu um monte ao lado do Pai, e diferente de Isaac, ele não questionou, ele se entregou, porque o propósito é maior. E se o próprio filho passou pelo processo, quem somos para querer pular? Você está no processo? Tinha uma música do irmãozinho que falava assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você vai passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Passa o processo dando glória a Deus.
Eu quero encerrar este momento dizendo que processos são consequências das nossas escolhas, sendo elas em Deus ou não. Então não pense você que Abraão não sofreu as consequências das decisões erradas que ele tomou. Ele sofreu as consequências. Nós estamos ligando os noticiários e vendo consequências de decisões que Abraão tomou naquela época. Ismael é consequência até hoje. Aqueles reinos estão lutando por conta dessa decisão. Você percebe o como pode ecoar a sua decisão? Isso deixou Abraão de ser abençoado? Não. Isso deixou Abraão de receber a promessa? Não. Porque num determinado momento, Abraão reconheceu quem Deus era e o processo que ele tinha que passar para receber as bênçãos, e que as feridas já não são mais abertas. Hoje são cicatrizes que nos levam à esperança de Cristo Jesus. Aleluia. Então quero te convidar a orar essa manhã, para que o Senhor feche essas feridas, e ainda que seja doloroso esse processo, que você possa enxergar as mãos do Senhor costurando, suturando e te lapidando em cada um desses processos que você tem passado, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele familiar. Que o Senhor te ajude. Então peça isso agora para Ele nesta manhã. Pai, que o Senhor nos ajude a passar por cada um dos processos, a enxergar a maior promessa que o Senhor tem nos dado em cada uma dessas situações. Nos ajuda a olhar para Ti, Deus, como nosso Pai, o Deus provedor, nosso Senhor e Redentor. Nos ajuda a olhar para as nossas feridas e perceber que elas estão sendo tratadas pelo Teu Santo Espírito, e que isso muitas vezes vai doer, isso vai exigir de nós um determinado esforço, Pai. Nos ajuda a reconhecer que as Suas mãos estão nos curando e nos levando a um lugar da promessa, que o lugar da obediência é muitas vezes o lugar mais difícil de se estar. É onde nós abrimos mão do nosso ego, do nosso eu, das nossas vontades, das nossas escolhas. É onde nós deixamos, Pai, tudo em Suas mãos. É onde nós reconhecemos que nosso braço não é forte, e que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalharemos. Senhor, que nós possamos reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas, e que a Sua promessa de salvação já tem se manifestado no nosso meio, através da Sua presença, do Teu doce Espírito que diz: Abraão, sai para fora, sai da zona de conforto, sai dos seus privilégios, tira as sandálias. Abraão, vem caminhar comigo, Abraão. Vem caminhar no impossível. Vem andar nas minhas promessas, nos meus propósitos. Oh, Abraão, para de crer no tanto de ovelhas que você tem, no tanto de posses e terras e servos que você conquistou. Oh, Abraão, para de achar que o seu filho é a sua esperança. Abraão, olha para mim. Olha para o meu filho, Abraão. Olha para o meu filho e enxerga no nascimento dele a esperança anunciada. Enxerga no crescimento dele o processo anunciado. Enxerga no sacrifício dele a esperança entregue. Oh, Abraão, olha além de tudo isso. Veja a promessa agora e não somente no final de toda a história, Abraão. Contemple os céus abertos e os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, digno de toda honra e toda glória. Oh, Abraão, vem ser santificado pela minha presença, vem ser transformado pelo meu propósito, pelo meu chamado.
veja, olhe para o alto e veja que eu sou o seu Deus, e a minha esperança precisa ser a sua esperança, e eu te farei viver grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Seja louvado no teu nome, Senhor. Seja louvado no meio do teu povo. Nos transforma, é o que nós te pedimos nesta manhã. Nos faça enxergar quem tu és, ter esse relacionamento contigo, Pai. Nós te agradecemos, te adoraremos e nos entregaremos a ti. Clamamos isso em nome do teu Filho Jesus, e como um bolo no forno nos entregamos e deixamos o Senhor agir pela tua palavra. Amém. Amém.